Livro do profeta Joel, capítulo de número 3, versículo de número 14. Eu vou usar esse texto, mas poderia usar tantos outros dentro daquilo que o Senhor tem ministrado em meu coração, e considero o que vou falar sendo realmente da vontade de Deus, porque fui ministrado, tenho sido ministrado como pastor, como servo de Deus, como líder, em todas as áreas da minha vida, e eu tenho certeza absoluta que o Senhor falará ao nosso coração. Quantos querem ouvir a palavra de Deus? Levante a sua mão e diga glória a Jesus. Diz assim o texto de Joel: multidões no vale da decisão, pois o dia do Senhor está próximo, no vale da decisão. Eu quero falar hoje, e começar a falar hoje, certamente não termino, mas começar a falar com os irmãos, e eu peço que você comece a pensar e raciocinar e processar tudo aquilo que eu for falar aqui. Falarei sobre escolhas, Alguns traduzem esse tema como livre arbítrio, como poder de escolher, poder de decidir, tanto faz. Existem vários conceitos, existem várias escolas que trazem conceitos com relação ao livre-arbítrio. Nós temos a escola determinismo, nós temos a escola do nolismo, nós temos a escola do calvinismo, nós temos a escola do arminianismo, que é o que rege as doutrinas das Assembleias de Deus e todo o movimento pentecostal no mundo. Nós poderíamos falar também sobre o molismo ou molinismo, que vem de Molina, e várias outras correntes, mas nós iríamos perder muito tempo e não iríamos apreciar aquilo que rege a nossa base, que é a partir de Jacó Armínio, ou o arminianismo. Este conceito, ele me parece estar muito claro na palavra de Deus. O poder, ou o maior poder que Deus nos deu, é uma bomba atômica. É a partir deste poder que nós construímos, nós destruímos, nós vamos, nós retornamos, nós levantamos e nós trazemos a ruína. É a partir deste grande poder que nós nos aproximamos de Deus e também nós nos afastamos de Deus. Esta é a razão de ele ser muito importante. Este tema é um dos temas mais debatidos entre teólogos, biblicistas, crentes. O poder de escolher, poder de decidir. Será que nós temos o poder? Será que nós não temos poder? Será que estamos decidindo? Será que alguém está decidindo por nós? A base do arminianismo, ele traz alguns pilares, e eu gostaria que você, como um bom assembleiano, entendesse isso de forma pedagógica e bem devagar. Bom, primeiro, este conceito, ele traz a ideia de graça suficiente para todas as pessoas, não para um grupo seleto de pessoas. Portanto, no conceito de Jacó Armínio, extraído das Escrituras, e é por onde nós andamos, nós entendemos que as nossas escolhas, elas são livres porque Deus oferece a todas as pessoas uma graça suficiente, não somente para metade da população mundial, não somente para alguns seletos, mas para todas as pessoas. Armínio também traz a ideia de que o homem pode aceitar ou rejeitar essa graça. Aceitar ou rejeitar essa graça.
Ele traz a ideia, que é um consenso entre todos os teólogos, de que a salvação é pela graça mediante a fé, como o apóstolo Paulo nos ensina. E estamos bem resolvidos com relação a isso. A ideia da graça preveniente é a ideia de que antes mesmo do homem buscar a Deus, Deus já está o atraindo a si. A ideia teológica do livre-arbítrio, segundo a interpretação de Armínio, é: antes que o homem vá a Deus, Deus já está indo atrás desse homem. Deus está atraindo este homem. Deus abriu uma janela, uma porta, ou derramou aquilo que Armínio chama de graça preveniente. É a capacidade que nós temos de poder crer, através dessa graça que nos desperta, nos ilumina, nos convence e capacita todo ser humano a responder o Evangelho. Sem ela, ninguém poderia crer. Sem ela, ninguém poderia estar aqui. A ideia básica é a de que foi Deus quem começou esta relação e não nós. Foi Ele quem nos amou primeiro e não nós. Foi Ele quem estendeu as suas mãos primeiro e não nós. Foi Ele que deu um passo em nossa direção em primeiro lugar e não nós. Esta ideia nos traz a verdade que, se o Senhor não tivesse colocado esta graça suficiente para crer, graça suficiente para ser iluminado ou para entender as boas novas, nós jamais estaríamos aqui. Jamais estaríamos aqui. A ideia de Armínio trazendo o poder do livre-arbítrio, e você vai entendendo nessa construção, é de que Deus, Ele ama todas as pessoas e deseja que todas sejam salvos, como o apóstolo Paulo escreve na primeira carta de Timóteo, no capítulo 2, o versículo 3 e 4. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. E isto aqui, irmãos, nos traz a ideia de que quanto mais pessoas tivermos para ouvir a palavra do Evangelho, melhor. Quanto mais os ouvidos se inclinarem para Deus, melhor. Quebra de forma contundente, frontal, essa ideia humanista, e dentro desses usos e costumes religiosos, que faz com que alguns pastores digam: irmãos, Deus não quer quantidade, Deus quer qualidade. Então você pode ir embora, porque Deus está preocupado com qualidade, não com quantidade. Não. O texto, segundo Timóteo, escrito por Paulo, é que o Senhor, Ele expressa a qualidade através da quantidade. Quanto mais para o Senhor, melhor. Quanto mais puderem vir, quanto mais puderem ser atraídos, quanto mais puderem se achegar, quanto mais puderem estar aqui na visão e na ótica de Deus, é melhor. Então o Senhor não quer que ninguém saia daquela porta para fora excluído, abandonado, isolado, longe da casa de Deus. Não. Quanto mais a porta daquela casa, ou desta casa, da igreja for larga, e entrar milhares ou milhões de pessoas no ponto de vista do Senhor, melhor. Não confunda a porta da igreja ser absolutamente larga para que todos possam entrar com a porta dos céus.
A dos céus é estreita, a da igreja tem que ser larga. Então tem que vir rico, tem que vir pobre, tem que vir alto, tem que vir baixo, tem que vir hétero, tem que vir homo, tem que vir gente bandido, tem que vir gente honesta, tem que vir gente que crê, gente que não crê. O Senhor, Ele tem interesse em todas as pessoas, de todos os povos, de todas as nações, de todos os jeitos. Venha andando, vem manquejando, vem rastejando, vem gemendo, vem ferido, vem machucado. Ninguém pode ficar no meio da porta da igreja dizendo: você entra, você sai, você entra, você sai, você entra, você sai. Então a qualidade no ponto de vista de Deus, dentro do poder das escolhas, é expresso a partir da quantidade. Então quanto mais pessoas tiver, mais qualidade de graça, de presença, de palavra, de unção, de louvor. Deus não gosta de mixaria, Deus não quer trocadinho, Deus não quer um punhadinho de gente. Ele quer que o seu nome, que a sua pessoa, que a sua verdade seja notória, pública, conhecida entre todas as pessoas. Deus não só te ama, Deus também me ama. Aliás, Deus nos ama e ama quem já veio. Deus ama quem não veio. Deus ama quem você não ama. Deus ama quem você não quer. Deus ama quem te odeia. Ele ama a todos, e esta é a verdade. Primeiro pilar: Deus ama todas as pessoas e deseja que todas sejam salvas. Então abra a boca e prega, e não empata, não atrapalha ninguém ser salvo. Segundo pilar: Cristo morreu por todos. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 2: Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Aleluia. Terceiro pilar: a graça precede qualquer resposta humana. A graça precede qualquer resposta humana. Como eu vou exemplificar isto? Deus colocou um potencial em todo ser humano. Qual potencial, pastor? O potencial de crer, o potencial de aceitar, o potencial de entender. Então a graça precede qualquer resposta humana. Então não está em nós, mas está nele. Nós podemos rejeitar. É o quarto pilar da ideia de Armínio quanto ao poder das escolhas. Mateus capítulo 23, verso 37 diz assim: Jesus gritando: Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que são lhe enviados, quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Então nós podemos escolher através da graça que precede o meu comportamento, mas eu também posso rejeitar. Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Aliás, o refutaram, o rejeitaram. Mas nós o aceitamos, nós o recebemos. Mas milhões de pessoas, tendo o potencial de crer, tendo o potencial de ser aceito, tendo o potencial de acreditar, mesmo assim eles rejeitam. Portanto, todo ser humano tem o potencial de acreditar, mas também tem a liberdade de rejeitar. Quinto pilar: o crente deve perseverar na fé. Mateus capítulo 24, verso 12 diz assim: devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E aqui é uma oposição à teoria de João Calvino, que desde 1500 traduz a predestinação como uma segurança para muitas pessoas que aceitaram ou receberam a Cristo, como sendo suficiente e está tudo ok. A ideia de você ficar firme, a ideia de você perseverar, a ideia de você segurar nas mãos de Deus, de você dar continuidade, não existe em algumas outras teorias
Por quê? Porque Deus já predestinou, já escolheu, já separou, desde a fundação do mundo, segundo a teoria de João Calvino, é que o Senhor predestinou uns para a salvação e outros para a perdição. E aqui eu não estou dizendo que Deus não tem esse poder, eu só estou dizendo que não encontramos esta verdade em toda a palavra. Agora, aquele que permanece em Cristo tem que dar um jeito de continuar em Cristo. Aquele que está em Jesus precisa perseverar em Jesus. Não dá para titubear, não dá para flexibilizar, porque nós podemos até blasfemar, e a blasfêmia, segundo o autor, é o único pecado que Deus não perdoa. E se Deus tivesse predestinado um grupo seleto de pessoas, e essas pessoas pudessem se assentar nesta predestinação e não precisassem se esmerar, se esforçar, ou perseverar, ou permanecer, do que adiantaria Jesus ter vindo? Porque João capítulo 3 diz, ele veio para os seus. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Se Deus predestinou um grupo, por que é que Deus então daria o seu Filho para todas as pessoas? Não, irmão, essa ideia de você não precisar santificar, se você não precisar perseverar, permanecer, preservar, se você tem essa ideia de que salvo uma vez, salvo para sempre, deixa eu, por favor, enquanto sacerdote, enquanto pastor, dizer para você e te admoestar, você precisa perseverar. Domingo, pastor, não. Segunda-feira, pastor, não. No mês de agosto, pastor, também não. É até o fim, é até o final, é até quando encerrar. Persevera hoje, persevera amanhã, persevera de manhã, persevera à tarde, persevera à noite, persevera em todos os ambientes, porque o diabo está em derredor, tentando tragar, roubar, matar, destruir, roubar a tua coroa. Mas a palavra de Deus é clara: aquele que perseverar até o fim, este será salvo. A salvação não é uma obra de homens, não precisou de ajuda de homens. A salvação é uma obra, e foi uma obra de Cristo, e estamos muito bem resolvidos com relação a isso. Mas não é porque a salvação é uma obra de Cristo que eu não tenho responsabilidade enquanto um homem salvo. A salvação é de graça, mas a vida de salvo tem um preço. Não dá para relaxar, não dá para bobear, não dá para fingir que as coisas não estão acontecendo. Veja, a vontade de Deus, ela é dividida em duas etapas. A primeira etapa é chamada de vontade imperativa. É o querer, é a ordem, é o princípio moral, ético, é o caráter de Deus sendo expresso através da sua própria vontade. Deus quer que todos nós estejamos com Ele, mas Ele também exige santificação. A vontade de Deus é que nós perdoemos uns aos outros. A vontade de Deus é que nós possamos ir e evangelizar. A vontade imperativa de Deus não pode ser confundida com a outra vontade, com a vontade permissiva de Deus. Veja, Israel desejou ter um rei. Deus não quis que Israel tivesse um rei, mas Deus permitiu que Israel tivesse um rei, e as consequências, elas vieram. Deus não prometeu um filho a Abraão através de Agar, mas permitiu que Abraão tivesse uma relação com Agar, e as consequências vieram. Na parábola do filho pródigo, lá em Lucas capítulo 15, o filho quis sair da casa do pai, o pai não desejou, o pai não quis, o pai não planejou, o pai não organizou a saída do seu filho, mas o filho quis sair.
E o Pai, Ele permitiu. Na vontade imperativa de Deus, Ele entra, independente da ciência, independente da tecnologia, independente dos medicamentos, independente da dificuldade. Ele entra e Ele faz do jeito que Ele quer. Mas na vontade permissiva, Ele te ensina, Ele te guia, Ele te ilumina, Ele te admoesta, Ele te mentoria, Ele te discipula e permite você andar e decidir e construir. É como se Ele fizesse o livro da sua vida e te ensinasse a viver como tem ensinado através da sua palavra. Mas as páginas, elas estão em branco. Você escreve, você constrói. O enredo é com você, e embaixo Ele vai assinar. Ele vai dizer: é para a direita, é para a esquerda, senta, levanta, abre a boca, fica em silêncio, jejua, ora, consagra, ame, evangelize, santifique. Ele vai ser o nosso guia. O guia não obriga ninguém, mas ele direciona. Ele dá uma direção, Ele aponta o rumo. Ele diz: é para lá. Ele diz: vem comigo. Ele diz: siga-me. Deus não anda com os homens é que andam com Deus. Não é Deus que te segue, é você que segue a Deus. Mas Ele não te obriga, Ele não te força, Ele não pega na sua mão com força, no sentido de ordem, para você virar, para você calar. Não, Ele simplesmente diz: fique em silêncio, porque agora sou eu que vou falar. Ele vai dizer: agora abre a tua boca, porque algo vai acontecer. Ele vai dizer: senta e veja o que eu vou fazer. Ele vai dizer: levanta, porque é hora de você agitar. É hora de Ele ensinar, mas somos nós quem decidimos. O poder das escolhas é o maior poder que nós temos. Se você analisar imperadores, governadores, grandes líderes religiosos, pastores, homens renomados do mundo corporativo, organizacional, religioso, em todas as áreas, qual é a diferença que eles têm daqueles que não têm sucesso, não têm êxito? É que estes grandes homens, eles souberam usar o poder das escolhas. Eles souberam usar o poder da decisão. Deus é um Deus trino. Deus coabita de eternidade em eternidade, e o seu começo não se sabe onde, o seu fim não se tem, em três pessoas distintas: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Os seus atributos você conhece: onisciência, onipresença, onipotência. Você sabe que antes de você pensar, agir, executar, Ele já conhece os seus passos, Ele já sabe onde é que vai dar. Ele está em todos os lugares. É que eu quero melhorar. Não é que Ele está em todos os lugares, é que todos os lugares estão nele. Ele não está dentro da terra, a terra está dentro dele. Afinal, quem vai fazer um pão de queijo não está dentro do pão de queijo. Quem vai fazer um bolo não está dentro do bolo. Quem fez o universo tem que estar fora do universo. Oh, meu Deus! Então Deus não é do tamanho do universo. O universo é o que Deus fez. Ele chama as estrelas pelos nomes, e eu não sei os nomes. Ele chama uma, duas, três, quatro. Ele dá ordem em todas as estrelas. Ele assenta-se entre o globo terrestre e a orla dos seus pés toca toda a terra. Diz o texto bíblico que quando Ele abre os seus braços, vai de uma extremidade a outra da terra.
Ele é o nosso Deus. Ele é atemporal, Ele é amaterial, Ele é espacial. Ele está fora do tempo. Esse negócio de Deus está no passado, Deus está no presente, Deus está no futuro, não. Ele é atemporal. Ele está fora do tempo. Ele está fora de janeiro, fora de 2026, fora do passado. Ele é maior do que o tempo. Ele é amaterial. Ele não está na matéria, Ele está fora da matéria. Então não tem barreira, não tem muralha, não tem parede, não tem nada que possa impedir o agir de Deus. Por quê? Porque nada pode impedir. Deus é espacial, ou seja, está fora. Nada pode limitar. Eu amo filmes de ficção científica, essas espaçonaves que voam, vai pra... e de repente sai do planeta Terra, e de repente entra no espaço, e aquela escuridão, e aí a espaçonave vai saindo, e vai vendo o planeta ficando pequenininho, pequenininho, pequenininho. Daqui a pouco ele some. Daqui a pouco passa por um planeta, 2 planetas, 3 planetas, 4 planetas, centenas de planetas, vai para uma outra Via Láctea, um outro sistema. E eu fico imaginando, qual é o tamanho do meu Deus? E lá de onde Ele está, a gente aqui fica tentando, nessa cidade chamada Goiânia, nesse estado chamado Goiás, nesse país chamado Brasil, nessa América Latina tão pequenininha, lá de onde Ele está, tentando resumir Ele numa caixa, num como, num copinho, num aquário, numa roupa, numa gravata, no sistema, no púlpito, no microfone, tentando diminuir o seu poder, a sua presença, soberania, majestade. Ninguém conheceu a mente de Deus e ninguém pode falar. Deus é atemporal, Deus é espacial, Deus é imaterial. Sua vontade imperativa, permissiva, e dentro da vontade permissiva é aqui que eu quero entrar nesses próximos 10 minutos. E é só para dar uma introdução quanto àquilo que eu quero falar, que é o poder das escolhas. Deus está dizendo assim: escolhe, decide, levanta, senta, vai, volta. Deus está nos instruindo, mas está permitindo que as nossas escolhas construam famílias. E eu pergunto, como é que está a sua família a partir das escolhas que você tem feito? Como é que estão os teus filhos, a tua relação? Como é que está o teu tempo de qualidade a partir das escolhas que você tem feito lá? Como é que está a sua família? Não estou falando de dinheiro, não estou falando de Bolsa Família, não estou falando de economia, estou falando das escolhas que você pode fazer enquanto esposo, esposa, filho. Como é que está a tua família a partir das escolhas que você tem feito? A partir das escolhas nós forjamos, alicerçamos os nossos casamentos. E por que não perguntar também como é que está seu casamento? A partir do poder das escolhas que Deus te deu. Como é que vai a tua esposa? Como é que vai o teu esposo? Como é que vai essa relação íntima, essa relação a dois? Você é de fato um sacerdote para essa esposa? Você é de fato uma mulher sábia nesta casa? Você está construindo um casamento baseado nas escolhas que o Senhor te oferece? Ou está construindo a sua casa a partir dos sofismas, das ideias, das ideologias, das filosofias, dos homens, da cultura, do desejo, dos sentimentos, do sexo? Porque tem pessoas que baseiam a sua vida no sexo, no desejo, no afeto, nos sofismas. A vida não vai girar a partir da sua sexualidade. A vida não vai girar a partir dos seus desejos, dos seus ímpetos. A vida, ela gira a partir da instrução que Deus nos dá, que é a sua palavra. As escolhas constroem a nossa profissão, constroem o nosso ministério. Como é que vai o seu ministério? Como é que vai o chamado que Deus te deu? Como é que vai a ferramenta que Deus te deu? O que você tem decidido, o que você tem escolhido?
Quais são as suas escolhas com relação à sua vocação, ao seu chamado, ao seu ministério, ao propósito que Deus tem? Isso aqui é o nosso culto de doutrina. Isso aqui é o nosso culto de ensino. Culto da porta fechada de antigamente, onde o pau quebrava. E tem gente que ainda acha que o que acontece aqui são palavras molinhas, palavras de afago, palavras que massageiam o ego. Eles não entendem que conosco o Senhor usa confronto, palavra, cajado, sacerdócio, graça. Como é que vai o ministério? Você tem um ministério, você tem uma chamada. Talvez não para pregar, talvez não para cantar, mas você tem. E esta igreja dispõe de uma visão maravilhosa que Deus nos deu, onde todas as pessoas podem exercer o ministério, onde todas as pessoas podem trabalhar, servir. Porque se não for para servir, para que a gente serve? Alguém dias atrás me perguntou que estava vindo para a nossa igreja: pastor, eu sou pregador, sou que lá, então sou itinerante e tal. Queria saber se aqui eu vou ter a oportunidade de poder usar o púlpito. E eu disse: meu irmão, o púlpito é um dos muitos lugares pelo qual Deus pode te usar. Mas olha, tem ali a faixa de pedestre, tem o estacionamento, nós temos ali uma entrada, nós temos a acomodação, nós temos aquele irmão. Eu disse: está vendo aquele irmão lá na porta? Ele é pastor, era vice-pastor de uma outra igreja, mas está feliz da vida, estendendo as mãos na porta de entrada da igreja e dizendo: seja bem-vindo, seja bem-vindo, seja bem-vindo. Irmão, aqui você não vai resumir ministério com 100 mil cadeiras aqui em cima e você sentado de forma cética, fria e apóstata para as pessoas. Não, não, não. Aqui você tem a possibilidade de prestar para alguma coisa, abraçando, servindo, visitando, acomodando, ajudando, carregando, empurrando, orando, jejuando, santificando. O Senhor nos chamou para servir, e esse é o nosso ministério. Ah, pastor, todas as vezes que eu mergulho nesse negócio de chamado, de ministério, que eu ouço a Deus, mais se levanta retaliações. Meu irmão, deixa eu dizer algo para você que tem medo das retaliações do diabo. A proteção de Deus é maior do que qualquer retaliação. O que quer dizer isso, pastor? Quanto mais você serve, mais Ele te protege. Quanto mais você mergulha, mais Ele te ajuda. Ele não te desampara, não te deixa sozinho na chapada. Ele te protege. Eu tenho um ministério. Você tem um ministério. E o seu ministério é prestar para alguma coisa, é revelar a glória de Deus. É revelar a glória de Deus, é revelar Deus para a humanidade. Você pode revelar Deus na academia, no supermercado, na feira, nas redes sociais, até com seu cunhado e com a sua sogra. Você pode revelar a Deus. Você revela a Deus para o seu patrão, você revela a Deus para os seus colaboradores, você revela a Deus para o fofoqueiro, para o mexeriqueiro, para aquele que te calunia. Você revela, você anda revelando a Deus, porque o cheiro da presença dele vai exalar através de verbos, substantivos, adjetivos, frases que Ele vai te mostrar no tempo adequado. Então, meu amado irmão, todos nós temos um santo ministério. O grande problema é quando você enxerga ministério em mim, não enxerga ministério em você. O grande problema é quando você resume a sua vida espiritual no meu ministério e esquece que Deus te deu um ministério. Oh, meu Deus do céu. O grande problema é quando você me liga de madrugada para orar por uma enfermidade ou por um demônio, sendo que Deus não quer me usar. Ele quer usar, é o sacerdote que está lá, é a mulher sábia que está lá, porque ninguém nessa terra, nessa região noroeste ou na convenção de Madureira tem o monopólio da presença de Deus. A presença dele está em todos os quartos, salas, cozinhas, casas, guetos, vilas. Aqueles que têm sede e fome da presença dele exala.
As escolhas passam por intimidade, santidade, família, perdão, excelência, serviço, fidelidade e propósito. Todo tempo, esses pilares, esses ambientes estão sendo agrupados, alicerçados, expandidos através das nossas escolhas. A vida cristã é construída muito mais pelas decisões diárias do que por grandes momentos espirituais. Todo santo dia, todo santo dia, todo santo dia, o Senhor está agregando, ou pode agregar a você um pingo de unção, de poder, de capacidade, de sabedoria nas decisões e nas escolhas que Ele te permite fazer. Escolha de você olhar e você diz: quer saber, eu não vou olhar porque os meus olhos são santos. De você tocar e você falar: eu posso tocar, mas eu não vou tocar porque as minhas mãos são santas. Eu até posso ir, sou livre para ir, mas eu não vou, porque os meus pés só tocarão no lugar onde a presença está. Retirar coisas do coração, como a minha esposa bem disse no domingo, esses lixos, esses entulhos, esses pesos, não é a partir de pensamento, é a partir de decisão. Eu não vou falar mais nesse assunto, eu não vou mais revirar o passado, eu não vou mais lá atrás, eu não vou ficar mais mexendo nessa feridinha, nesse machucado, porque Ele vem através de renovo. Eu quero coisas novas, tem coisa nova vindo diante de Deus. Agora eu terminei aquela parte que era para você entender que existe um poder poderoso nas tuas mãos e você está perdendo muito. Você está perdendo muito por não exercê-lo. Você está perdendo tempo, está perdendo saúde, está perdendo oportunidades em não poder exercer. Quais são as escolhas, pastor, que eu devo tomar em primazia, principalmente na minha vida? Primeiro, e talvez só vou conseguir falar isso. Primeiro, se converter a Deus. Vem cá, irmão João, diga um pouco mais sobre isso. Joel dizendo assim: ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, rasgai o coração e não mais as vossas vestes. Se é para converter, converte de verdade. Não converte a partir de um arrepio, não converte a partir de gente famoso, não converte a partir de interesse, não converte a partir de cargos, de lugares, de status. Aliás, não tem status na terra nenhum para cristianismo. Nós já fomos cancelados. O mundo nos odeia, o mundo não vai com a nossa cara, o mundo nos tolera. Nós só estamos aqui por um pouquinho de tempo. Nós somos peregrinos, nós somos estrangeiros, nós não temos amizade com o mundo nos odeia, há uma inimizade entre nós e o mundo. Nós somos a noiva, ela não se mistura, a noiva é separada, ela é santa, ela é adornada, ela tem um noivo, não é amante, é noiva, não é flerte, é noiva. A noiva precisa estar convertida ao seu Senhor. Convertei-vos a mim de todo o vosso coração, rasgai o coração e para de rasgar as vestes. Rasgar as vestes é para de dar show, para de dar show, para de meninice, criancice, para de ficar tentando enfeitar o pavão. Rasga o coração. Para de querer colocar o seu coração estampado, rasgado por aí, para que as pessoas vejam. Para de ficar postando foto com lágrimas nos olhos, para as pessoas terem dó de você. Isso é rasgar as vestes. O Senhor diz: para e rasga o vosso coração. Eu incito, tento te convencer hoje a aceitar Jesus, mas de todo o seu coração. Primeiro como seu Senhor. E não levante a mão rápido, porque ninguém gosta de Senhor.
Ninguém gosta de alguém que manda na gente, que dá ordem pra gente, que nos impede, que nos restringe, que coloca regras. Jesus é o nosso Senhor. Conversão tem que vir a partir de arrependimento, porque o nosso apelo está errado. A gente sempre pergunta: quem quer aceitar Jesus? A pergunta devia ser: quem se arrepende dos seus pecados? Com camisetas estampadas com frases evangélicas, mas nunca se arrependeram. Irmãos, nós estamos em um tempo tão especial, onde o perfume suave da sua presença está reclamando o seu lugar, está reclamando o seu estado, o seu protagonismo. O Senhor está dizendo: chega de vestes rasgadas, agora eu sou aceito. Coração, verdade, sinceridade. Hoje à tarde, ouvindo uma canção, ajoelhado na minha sala, o Senhor falou muito ao meu coração: convide a todos a se converter a mim, não nas minhas coisas, mas a mim. Irmãos, os movimentos evangélicos, os sistemas evangélicos, gospel, são vestes rasgadas, não são corações rasgados. Grandes líderes perdendo a visão, pregadores não entregando mais um novo ou comida nova, sempre coisa requentada, profetas com a mordaça na boca, uma igreja cega, vazia, manca, vestes rasgadas. Mas o Senhor está dizendo: eu quero o coração. É chegado um tempo que eu não aceito mais nada a não ser coração. Esta casa de oração que seja conhecida por homens e mulheres com o coração rasgado, que os protocolos sejam quebrados, que a vergonha de receber, sentir e expressar a presença dele seja retirada do nosso meio, e que esses glórias a Deus, aleluia, voltem. Não porque alguém vai pedir para você levantar a mão, não, mas porque será irresistível. É irresistível que as línguas estranhas, de forma espontânea, voluntária e profética, voltem no meio da igreja, ecoando como cura, como sinais, como prodígios. Que a igreja se levante na força do Espírito de Deus, que não é fogo, que não é óleo, que não é brasa, que não é pomba. Ele é Deus. O Espírito Santo é Deus. Ele não está no céu, ele está na terra. Jesus disse: eu vou e vou falar com meu Pai para mandar um Consolador. Quem está aqui hoje na igreja é o Espírito de Deus, e Ele quer te dar vida. Ai, eu estou queimando aqui. Oh, meu Deus, eu estou queimando por Ele, eu estou ardendo por Ele, eu estou faminto por Ele, eu estou com sede dele. Você não precisa acordar de madrugada para tomar banho gelado para despertar a tua vida, meu irmão. O que você precisa é acordar de madrugada, dobrar os joelhos e se encher da presença dele. O Senhor está arrancando no meio da tua casa toda apostasia, todo bloco de gelo, toda frieza, toda barreira que impedia ter acesso ao poderio, à chama viva, à brasa viva, aquilo que nós como igreja precisamos. Só quem está entendendo, reaja. Multidões no vale da decisão. Eu decido mergulhar mais fundo, eu decido não desistir, eu decido me voltar inteiramente para Ele. Eu decido colocar as minhas preocupações, ansiedade, nervosismo, inquietude, tudo nas mãos. Eu decido, eu escolho hoje, eu escolho Ele, eu escolho Ele. Mesmo que a casa esteja bagunçada, eu vou esperar Ele na porta. Eu escolho a presença e vou deixar Ele arrumar a minha casa.